Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje veremos o capítulo de número 10 do segundo livro de Crônicas. Iniciaremos nossa terceira parte, que é o reino dividido. Nós já vimos as genealogias do povo de Deus, que ocuparam os 9 primeiros capítulos da junção de 1ª e 2ª Reis, que tem 65 capítulos. Nós dividimos em 4 partes. Nós já vimos a parte primeira, que é as genealogias do povo de Deus. Nós já vimos o reino unido, que tratou dos reinados de Davi e de Salomão. E agora iniciaremos o reino dividido, que começa no capítulo 10 de 2ª Crônicas e vai até o capítulo 28. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, da Semeadores. Apanhe sua Bíblia aí para você fazer uma leitura prévia do conteúdo desse texto. Ou então entre em nosso blog site e acesse a parte escrita dessa narrativa, onde você vai também encontrar ilustrações, gráficos, tabelas. Também você vai encontrar o trecho bíblico segmentado. Irá facilitar na leitura, na sua leitura. Também você pode manter a Bíblia aberta e nos acompanhando. Mas fique à vontade. Os reinados desse período dividido, que ora teremos a oportunidade de estudar, mostram como o povo de Deus recebeu as bênçãos e também os julgamentos divinos numa época em que se encontrava desunido. Então o capítulo é o número 10, tem 19 versículos e o título é Roboão, rei de Israel, o reino dividido. O cronista, bem como também nós, em nossas reflexões, com as adaptações do texto que se fizerem necessárias, o cronista usará de modo seletivo o material de 1ª Reis 12, 1, até 2ª Reis 17, 41. Seu registro do período dividido evita grande parte da condenação energética do norte encontrada em Reis, e se concentra nos acontecimentos em Judá, a cidade do templo e do rei. Ao longo dessa sessão, ele relatará como o nível de fidelidade nacional a Deus determinou as condições no reino de Israel. Dividiremos essa parte, conforme também estamos seguindo as divisões propostas pela Bíblia de Estudo de Genebra, em 3. Nós veremos os julgamentos e as bênçãos de Deus crescentes em Judá, do capítulo 10 ao 21. Depois a corrupção do norte em Judá, do 21 ao 24. E finalmente a deterioração decorrente da desobediência parcial, capítulos 25 a 28. De forma didática, esses acontecimentos visavam dar aos leitores do pós-exílio uma visão mais clara das escolhas que resultariam em bênçãos ou maldição em seu próprio tempo. Então vamos começar pelos julgamentos e bênçãos crescentes em Judá, do capítulo 10 até o 21 estaremos com esse título. A primeira fase do reino dividido compreende e também será a nossa divisão para nossas reflexões 4 partes. Dentro do julgamento e bênçãos crescentes em Judá veremos: parte 1, o reinado de Roboão, vai do capítulo 10 ao 12. Depois o reinado de Abias, depois o reinado de Asa e depois o reinado de Josafá. Os temas comuns entre esses reinados serão, como veremos e teremos a oportunidade de ver, os temas comuns, o foco sobre a separação do Reino do Norte, as narrativas de batalhas, as reações à palavra de Deus. Então vejamos o reinado de Roboão, capítulo 10 ao 12. O relato sobre Roboão inclui boa parte do texto de Reis, conforme 10, de 1 até 11, 4. O que nós veremos agora, capítulo 2 livro de Crônicas. Então, o texto paralelo se encontrará em 1ª Reis, no capítulo 12, do verso 1 ao 24, no capítulo 12, do verso 9 ao 16, também no capítulo 14, 21, 25 a 31, expandindo e reorganizando com uma ênfase teológica. Então, um relato sobre Roboão inclui boa parte do texto de Reis expandido e reorganizado com uma ênfase teológica. Dividiremos o reinado de Roboão em 3 sessões paralelas: o pecado inicial de Roboão, o encontro profético e a bênção, e o pecado posterior de Roboão, o encontro e a bênção. Houve depois
o final do reinado de Roboão, parte C, onde o cronista acrescentará um resumo do reinado e um aviso de morte. Cada uma das partes consistirá numa situação problemática, num encontro profético e numa bênção divina. Mediante esse arranjo, ele mostrará aos seus leitores do pós-exílio um exemplo da maldição de Deus contra o orgulho e a infidelidade, e ressaltará os benefícios de viver em humildade e obediência à palavra profética. O pecado inicial de Roboão, o encontro profético e a bênção. Esses capítulos tratam dos primeiros anos do reinado de Roboão. Também os dividiremos em duas partes, as quais estarão relatando como os seus pecados levaram Israel à rebelião, e falarão de sua sujeição à palavra profética. O pecado de Roboão e a rebelião de Israel. A primeira sessão sobre o reinado de Roboão se concentrará em seus 3 primeiros anos como rei, no capítulo 11, verso 17. Um período durante o qual houve conflito entre Judá e Israel. Podemos didaticamente dividir em duas partes, com seus trechos paralelos em 1 Reis. Roboão, de forma insensata e abusiva, causa a separação entre as tribos, versos 1 ao 15. Texto paralelo, 1 Reis 12, de 1 a 15. 10 tribos seguem Jeroboão, versos 16 a 19. Texto paralelo em 1 Reis 12, 16 e 20. Roboão reinou de 930 a 913 a.C. No período da monarquia dividida, o cronista usa essa expressão e outras semelhantes para indicar somente o reino do sul, somente o reino do norte ou os dois reinos juntos. Com a morte de Salomão, seu filho Roboão reinou em seu lugar sem problemas algum, por parte dos filhos de Israel. Foi em Siquém, um importante centro israelita, situado no norte de Efraim, cerca de 60 km de Jerusalém, que ele foi reunido com o povo para assim o fazerem rei. Jeroboão ainda se achava no Egito, mas mandaram chamá-lo porque Salomão já tinha morrido e não mais poderia prejudicá-lo. E ele veio atendendo ao apelo do povo, que por ele tinha estima, devido ao seu espírito de liderança e sua capacidade. Ele veio e já foi procurar pacificamente ao novo rei, prometendo lealdade e servidão por todo o tempo da sua vida, e assim parecia que ia ser. No entanto, Roboão não toma partido, nem diz o que pensa, mas sabiamente resolve consultar seus conselheiros e começa com os que dantes eram conselheiros de seu pai, mais maduros, mais experientes. Por fim, consulta também os mais jovens, que com ele estavam começando o reinado. As opiniões de ambos não foram unânimes. Os mais experientes e os mais jovens não tiveram a mesma opinião. Pelo contrário, enquanto os anciãos aprovavam a solicitação de Jeroboão e seria ótimo, os jovens a condenavam e mandaram Roboão falar-lhes asperamente. Roboão atende aos conselhos dos jovens e fala duramente com Jeroboão, que saiu dali para se tornar um líder rebelde por todo o tempo da vida de ambos. Na multidão dos conselhos está escrito que está a sabedoria, já dizia o sábio, está a sabedoria na multidão dos conselheiros. Provérbios 24, 6. Diz lá, com medidas de prudência farás a guerra, na multidão de conselheiros estará a vitória. No entanto, a vitória ou a sabedoria esteja na multidão, a escolha dela é outra coisa. Roboão escolheu não a sabedoria nem a vitória, mas justamente aquilo que Deus tinha decidido. Era plano de Deus essa divisão e nada mudaria isso. Foi profetizado pelo profeta Aías e agora estava para se suceder, porque esta revolta vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha falado pelo ministério de Aías, o Silonita, o Jeroboão, filho de Nabate. Nos eventos da história, os sábios entenderão, mas os outros serão atropelados sem nada entenderem. Por isso que Daniel fala de que os sábios entenderão e ensinarão a muitos, mas somente entenderão e serão igualmente alcançados aqueles que temem a Deus e andam segundo o seu propósito. Lembra lá de Daniel 11?
Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por algum tempo. Verso 33. Verso 35. Alguns dos sábios cairão, para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo, porque se dará ainda no tempo determinado. Daniel 12:3. Os que forem sábios, pois resplandecerão, como o fulgor do firmamento, e os que muitos conduzem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. 12:10. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios sim entenderão. Em tudo isso, Deus jamais violou o direito de escolha de qualquer um, nem deixou de ser soberano. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Até Adorão, que estava sob os tributos que o rei Roboão enviara, fora apedrejado, e assim estava consagrada a divisão dos reinos. Agora Roboão era rei unicamente de Judá e de Benjamim, e Jeroboão rei do norte, das outras 10 tribos de Israel. O reino estava dividido. Veja que no verso 15 o texto segue Reis e explica que a reação de Roboão deve ser considerada à luz dos propósitos soberanos de Deus. A profecia de Aías a Jeroboão se cumpriu com essa reviravolta. A soberania divina vai além das ações pecaminosas dos seres humanos. Sobre o assunto, não podemos deixar de aproveitar a oportunidade vou sugerir um vídeo lançado pela editora Fiel. Qual a relação entre um Deus soberano e nosso pecado? Está lá por R.W. Klein, pastor da Redeemer Bible Church, desde 2002. Serviu por mais de 7 anos como um dos pastores da Calvary Baptist Church em East Millstone. O link do vídeo nós veremos lá no Jamais Desista, onde você também encontra esse texto. Eu vou reproduzi-lo para você aí no seu vídeo. Link do vídeo é http://fiel.in/1umtfu3. Você pode ver o link aí no nosso site blog, no trecho de 2 Crônicas, no capítulo de número 10. Você pode ver esse vídeo aí. Ou então fazer pesquisa aí por vídeos da editora Fiel, qual a relação entre um Deus soberano e nosso pecado. Muito interessante esse vídeo. Meus queridos, eu agradeço a atenção de todos, pela paciência, e estamos concluindo assim o capítulo de número 10. Amanhã veremos o capítulo 11, onde Roboão se sujeita à palavra profética de Semaías. Curta aí nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, acesse nossa loja virtual ossemeadores.com.br. Maranata! Maranata! Ora, ora, vem, Senhor Jesus. Um bom dia, queridos, na presença de Deus.